Palmeiras recebeu de volta, depois de uma belíssima Copa América, Richard Rios, mas tem clube importantíssimo na Europa de olho no jogador e a situação pode beneficiar e muito o Palmeiras. Vai negociar? Vai manter o jogador? A gente fala tudo agora em parceria com o Felipe Facincani sobre o interesse do Manchester United no Richard Rios. Já deixa aqui nos comentários a sua opinião, você acha que o Palmeiras deve ou não vender? Deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal, também lá no canal do Facinca e aposta na Betano com o código tá lá dentro para ganhar bônus em apostas por lá. Sobre a história do Richard Rios, o empresário dele, o cara tá prospectando a Europa inteira porque o cara viu que a janela da Copa América foi estrondosa para ele e o nome dele foi muito bem divulgado dentre a imprensa europeia. Principalmente a imprensa espanhola e, claro, né, a imprensa e a mídia inglesa, que são extremamente famintas, né, por esse tipo de competição e, claro, esses destaques. A informação, ela tá vindo de jornais da Inglaterra, tá bom? Sobre a história do Richard Rios, de que o Manchester United pode chegar a 20 milhões de euros. 20 milhões de euros pelo Richard Rios. E são valores significativos. Lembrando que o Palmeiras tem 70%, tá? Desses 20 milhões de euros. Ou seja, o Palmeiras ficaria com cerca de 14 milhões de euros na mão. Aí tem que dividir o resto entre Rios, Guarani e Flamengo. Aliás, já expliquei os dois interessados na história. Vou explicar tudo de novo para vocês, tá? Vamos lá, vamos recapitular aqui, antes de falar dessa proposta e como é que é. Falei isso na Placar, inclusive, na semana passada. Tem dois lados nessa história do Richard Rios. O primeiro lado, Flamengo e Guarani. Por quê? Primeiro que eles têm partes do jogador. Flamengo 6%, Guarani um pouquinho mais. Qual é o interesse do Flamengo e do Guarani no Richard Rios? Um é dinheiro. O outro não é dinheiro. É esportivamente tirar um cara forte de um rival. Isso é estratégia, acontece demais em bastidores do futebol. Demais. Quantas vezes vocês já não ouviram de jogadores fatiados em que os lados que estão fora ficam trabalhando, futricando para o cara ganhar aquela grana? Sabe que o cara tá no hype, tá no momento, tá estourado, é agora que eu preciso, né? É igual bolsa de valores. Chega o momento que valorizou a ação, pumba, já tira o dinheiro para você não correr risco de tomar uma porrada depois. Então é agora. Então o Richard Rios está na chamada crista da onda. O Flamengo não precisa de R$1 desse dinheiro do Richard Rios. 0. 6% dessa brincadeira toda, claro, ninguém vai, em sã consciência, nós aqui, meros mortais, perder 5% de 20 milhões. Porra, de euros ainda. Pelo amor de Deus, é dinheiro que não cabe mais na minha conta, nem na tua, e resolveria muitos dos nossos problemas. Agora, para um time de futebol, é um dinheiro, ainda mais um Flamengo, que é um time hoje de arrecadação bilionária, que não vai fazer cócega. Tá? É mais aquele... puta, sem querer, esqueci que tem uma grana ali para receber, pô, bacana, caiu aqui na conta. É mais para isso. Agora, existe um ganho esportivo por parte do Flamengo de, além de ganhar uma grana, pô, os caras perderam um cara ali que é fundamental para eles. Isso acontece. Isso é aquele chamado jogo de xadrez dos bastidores do futebol. Chamada Guerra Fria do futebol. Acontece ainda mais em times que são rivais. Tá? E o Guarani, o interesse dele é puro e simples dinheiro. Porque, coitadinho, o Guarani tá ali arrebentado na Série B, brigando contra rebaixamento. Tá numa pindaíba de grana danada. O que é uma pena, porque eu gosto muito do Guarani. Tenho um baita respeito, um baita carinho pelo Guarani.
Mas o Guarani, gente, está condenado a rebaixamento, né? O Guarani tem 16 pontos, último colocado, enfim, tá arrebentado, tá indo pro vinagre na Série B. Então, o Guarani precisa, aliás, 16 pontos? Não, 16 jogos. O Guarani tem 7 pontos contra 18 da Chape, que é a 16ª. Desculpem, os torcedores do Guarani, já foi. Né? Não tem o que aconteceu. O Guarani se enterrou, vai cair para a 3ª divisão. Repito, que é uma pena. Um campeão brasileiro e contra o Palmeiras, inclusive. E precisa de grana. Então, vendeu o Richard Rios por esses valores, e ainda mais com a porcentagem, né, que pode render, porque o Guarani ganhou no Richard Rios 6 milhões de reais. Que foi o que o Palmeiras pagou em relação a ele. Você imagina você, de 6 milhões de reais, você receber uma porcentagem de quase 140, 150 de reais que pode vir depois. O Guarani resolve a temporada dele inteira. Inteira. Então existem esses dois lados na história, tá? Que estão ali, né? Indiretamente, dando aquela acelerada. E no empresário, tudo, porque esses caras também têm contatos com os caras. É absolutamente normal. É absolutamente normal. Né? Então, assim, é um lado que fica enchendo o saco, né? Para que a venda aconteça, tá? Agora, tem um outro lado importante, que é o seguinte. O lado chamado Palmeiras e Richard Rios, tá? Que é assim, lembrando que, Palmeiras tem 70%, o Guarani 14%, o Flamengo 6% e 10% o Richard Rios, tá? Essa é a pizza Richard Rios. 70% para o Palmeiras, 14% para o Guarani, 84%, 6% para o Flamengo, 90% e 10% para o Richard Rios, o 100%. Tá? Essa é a divisão. Então, fazer uma conta rápida aqui para vocês. Tá? 20 vezes aproximadamente aí 6 que está o euro, são 120 milhões de reais. 120 milhões de reais menos 14%, você pega aí uma questão bastante significativa. Quase 20 pila aí. É uma baita grana, tá? Então, tem esse lado. Outro lado, tô explicando, Richard Rios e Palmeiras. Quando o Richard Rios foi para a Copa América, o Palmeiras já foi com a certeza de que o cara ia entrar na chamada vitrine do mercado da bola. E o que eu sei é que houve uma conversa dele com a diretoria dizendo o seguinte: eu vou voltar para terminar a temporada no Palmeiras. E claro também com a cabeça no Mundial de Clubes de 2025. O Richard Rios deu essa promessa à diretoria, que ao mesmo tempo também deixou bem claro para vários empresários de atletas, e por isso que eu peço o like de vocês aqui. Tô dando essa explicação aqui boa para vocês. Mais likes aqui, já vou ler mais superchats. Tá bom? Então, likes. Estamos com quase 2.500 pessoas. Então, vamos lá, para pelo menos 2.300 likes aqui. Pau na máquina aqui, tá? O Richard Rios foi com essa conversa encaminhada. E, ao mesmo tempo, o Palmeiras deixou claro, lembram quando eu contei da história do Zé Rafael, lá atrás, de que, pode ser, será que tem aquela proposta da Arábia, tal? Eu fui conversar com um dos gerentes da empresa chamada Rock Nation Brasil, que é a empresa que gere o Zé Rafael, assim como o Murilo e assim como o Hendrick, tá? Conversei com um dos cabeças lá, tá? E o cara me falou o seguinte, de que o Palmeiras deixou para eles uma condição, eles empresários. Nenhum jogador titular do Palmeiras sai até o Mundial de Clubes de 2025. O Palmeiras vai segurar todos aqueles titulares,
Tá? Então, na escalação, o Everton, Mike, Gomes, Murilo, o Piquerez, o Rios, Aníbal, o Zé, Veiga, o Rony, esses caras todos aí que o Abel tem, tá? Como os titulares, Estevão, todos esses só deixam o time depois do Mundial de Clubes de 25. É a postura que o Palmeiras deixou claro para os empresários. A não ser que paguem-se multas. Multas. Aí se alguém chegar com uma multa e o cara quiser ir embora, não tem o que fazer. Tá? Então, temos essa explicação importante. Se o Palmeiras disse que não quer vender um jogador considerado titular apenas por uma questão de multa, e ao mesmo tempo o jogador deu essa palavra de que quer jogar o Mundial com o Palmeiras, nós temos um lado importante para tentar tirar esses urubus. Agora, a pergunta que fica é, Facinca, e se aumentarem a proposta? Porque a gente sabe que multa rescisória de 50, 60 milhões, 100 milhões, é muito raro de se pagar. A não ser o Endrick, Estevão, que esses daí são fora da curva ao nível completamente inatingível. Se aumentar essa proposta de 20 para 25, chegar a 30 milhões, vai ter conversa? Vai. Eu acho muito difícil que se essa proposta que pode chegar, tá? Que se estuda de 20, e não vai ser na primeira, se chegou 20, pum, tá vendido. Palmeiras hoje é um time que não se dá mais ao luxo, não tem pires na mão para receber valor, tá? Então, assim, 20 milhões ainda acho que o Palmeiras vai segurar. Se chegar a 25 milhões de euros, ou mais do que isso, aí, cara, é uma coisa pesada, tá bom? Um número aqui rápido que o João colocou. Obrigado, viu, João, pela sua matemática. A minha é péssima, tá? Se forem 120 milhões, né, o Palmeiras ficaria com 84, o Guarani 16,8, como falei, o Flamengo 7,2 e mais 10% aí do Richard Rios com 12 milhões. É claro que esses dois lá, esses caras aqui do meio, né, Guarani e Flamengo, esses estão bem interessados. O que hoje são 7 milhões de reais para o Flamengo? Não faz cócega no que o Flamengo arrecada de grana e até precisa de orçamento mensal. Para o Guarani, 16 milhões de reais é o ano do Guarani. É o ano do Guarani. Te falo que o Guarani deve ter o quê? Uma folha de pagamento hoje de, se tiver 2 milhões de reais no máximo. Faz as contas aí, 16 para... É quase o ano inteiro do Guarani. Então, esse é o grande interessado na história. E o Flamengo para tentar tirar um cara do Palmeiras. Então, gente, é uma questão que ela pode evoluir para algo significativo se chegar. 25 milhões de euros, eu acho que a conversa vai ser diferente. Porque aí a gente está falando de 1/4 da multa rescisória, que é bastante coisa. Ainda mais uma multa de, sei lá, se for 100 milhões de euros, como tem dito por aí, e o Palmeiras não divulga, mas 1/4 de multa é muita coisa, porque geralmente essas multas são astronômicas, tá? Então, cara, vamos aguardar, porque há movimentação, sim, para tentar tirar o Richard Rios do Palmeiras. E a imprensa inglesa tem colocado o United para ser essa equipe. Haja vista que o Manchester United ele está em processo, né, de reformulação de elenco. Provavelmente para a próxima temporada o time vai ficar mais jovem, tá? O United está tentando se desfazer de alguns atletas que eram, assim, entre aspas, mais experientes, que não deram nenhum tipo de resultado nessa temporada. E é uma posição que pode ficar em aberta, porque apesar de estar lá o Casemiro, McTominay, enfim, caras que são, super importantes no futebol, mas
em algum momento o United precisa de reservas imediatos, né? Para essas figuras. Você tem lá o Maino. Maino é mais meia, um cara que joga mais do meio para frente. Mason Mount é meia. Eriksen, meia. Bruno Fernandes é meia. Então a gente está falando de Casemiro e McTominay. Então você vai precisar ter um outro volante experiente numa função em que o United precisa de um cara que vai trabalhar à frente da zaga, como fez o Richard Rios nessa Copa América à frente do Lerma na seleção colombiana. Tá? Então, a gente está falando de uma equipe que hoje ela tem interesse justamente em ter um atleta para essa posição, em ser uma alternativa a esses dois volantes iniciais. E lembrando que lá na Inglaterra, e ainda mais nesses times de alto padrão, não existe primeiro volante brucutu, não. Existe primeiro meio-campista. O primeiro cara que jogue iniciando a jogada com dinamismo. E o Richard Rios é um cara que faz isso. Eu acho que o Richard Rios rende melhor quando ele tem uma proteção e dali para frente. Ok. Agora, ao mesmo tempo, a gente sabe que quando esses caras chegam na Europa, eles se desenvolvem ao ponto de se tornarem muito mais táticos, né? E também não é uma certeza de que o Casemiro fique no United para a próxima temporada, né? A janela tá aberta e ele foi um cara assim, meio que, olha, se chegar uma proposta por você, nós vamos te vender, né? Pelo menos é o que eu tenho lido nos principais jornais da Inglaterra. Você lê Sky Sports, acompanha lá o The Guardian, enfim, que são jornais de boa credibilidade. Esses jornais sempre falam que o nome do Casemiro é um nome que está ali, né, na disposição de venda, né? Então, assim, vamos aguardar, porque pode ser que aconteça, tá? Pode ser que aconteça. Inclusive, tô lendo aqui até uma matéria desses últimos dias. O jornal Mirror, da Inglaterra, disse que para evitar problemas com fair play financeiro, o United só vai poder investir algo em torno de 60 milhões de euros em reforços. Ou seja, não vai poder contratar aqueles superastros. E por isso, saídas são necessárias. Tá? Então, segundo o Mirror, Casemiro é um dos jogadores nessa lista de saída. Tá? Foi um jogador que não rendeu na última temporada, ganha muito, tá? E o futebol da Arábia Saudita, que já levou, inclusive, agora, pro Al Ittihad, Kevin De Bruyne, somente isso, tá? Um dos nomes mais importantes da Europa, vai jogar na Arábia Saudita. O futebol da Arábia Saudita tem no nome do Casemiro uma figura importante, como levaram recentemente o Fabinho, que jogava ao lado dele na seleção, que foi jogar para lá também. Então, assim, esses caras hoje têm mercado no futebol da Arábia. E o United está esperando propostas da Arábia para dar uma limpada no elenco, né? Mason Greenwood também é outro jogador que deve deixar o United, enfim. Então a gente tem uma série aí de atletas que podem acabar saindo, né? O Pelistre, que jogou pela seleção uruguaia. Então vai abrir espaço no elenco dos caras. Vai abrir. E como eles não podem investir pesado, mas querem investir bem, o Richard Rios entra dentro, tá vendo? Como tô destrinchando tudo para vocês, o Richard Rios entra dentro desse perfil de um clube como o United. Um bom jogador, que tem feito uma ótima campanha com seleção, que provavelmente vai jogar a próxima Copa do Mundo, só uma catástrofe tira a Colômbia da próxima Copa do Mundo, que tem jogado aqui num time que trabalha com uma mentalidade europeia, que é o Palmeiras, com um técnico europeu, ou seja, você vai colocando todas essas pecinhas no lugar e chega a um jogador que não vai custar 40, 50, 60 milhões aos cofres do United, porque não querem, não podem gastar isso, mas que pode entregar para o United hoje mais do que um Casemiro tem feito, se a gente pegar as últimas temporadas. Entendeu? É exatamente isso, tá? Exatamente isso, tá bom? Então, afim, cara, vamos lá. Palestrino, McTominay, João Gomes, existem alguns primeiros volantes com a sua principal característica de marcação. Sim, eu tô falando. É que lá na Europa eles valorizam mais meio-campista, né?